vídeo de hoje vamos falar sobre transporte de animais. Vamos lá? Então, pessoal, eu fiquei pensando que esse seria um tema até interessante para muita gente que tem dúvidas de como transportar o seu animalzinho quando vai fazer uma viagem, às vezes vai fazer uma viagem para fora do país, ou aqui mesmo na região, dentro do país mesmo, né? Mas às vezes, na maioria das vezes pegar avião, ou às vezes transporte em ônibus mesmo. Então eu acho que é um tema que assim muita gente às vezes tem dúvida. Eu sei porque às vezes bate lá no consultório pessoas querendo saber quais são as condutas que elas têm que tomar com relação ao transporte. E eu achei bem interessante falar isso para vocês. Bom, primeiramente, vocês têm que pegar a informação. Quando é transporte aéreo, vocês têm que ter informação da própria companhia aérea, porque cada companhia aérea tem a sua conduta com relação à caixa de transporte e tamanho dos animais. Se os animais vão dentro da cabine ou se eles vão dentro do bagageiro. Então assim, tem que pegar essa informação junto à companhia. Nós veterinários não temos essa informação, isso é conduta de cada companhia aérea. Então assim, tamanho de transporte, na maioria das vezes, os transportes, eles têm que ter um tamanho onde o animal tem que dar a volta dentro dessa caixa de transporte, ficar em pé e dar a volta dentro dessa caixa de transporte. Ou seja, ele tem que ter um espaço maior do que a gente às vezes imagina, porque às vezes a gente tem um animal pequeno e pensa que uma caixinha desse tamanho serve, e não é, ele tem que dar a volta dentro desse transporte. Com relação aos animais que vão dentro da cabine ou não vão dentro da cabine, isso depende também da companhia aérea. Tem, acho que, um peso específico, se eu não me engano, até uns 10 quilos animal e caixa de transporte para ir dentro da cabine. Então, de qualquer maneira, dentro da cabine, o animal tem que ir dentro de uma caixa de transporte. Você paga por uma cadeira, né? Aliás, você paga o transporte desse animal de qualquer forma, isso não tem jeito. E uma outra coisa, bom, com relação à companhia aérea, né? Eles que vão te dizer qual é a conduta com relação ao transporte. Com relação ao GTA, né? Que é o Guia de Transporte Animal. Antigamente, o veterinário, ele fazia um atestado e o proprietário tinha que ir até o Ministério da Agricultura pegar o GTA, né? Hoje em dia já não tem mais isso. Hoje o veterinário, com atestado médico veterinário, o cliente, né, o proprietário do animalzinho já vai direto na companhia e consegue transportar esse animal. Mas para isso é necessário que passe por uma consulta, ou seja, por quê? Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Tem gente que às vezes chega no consultório, quer uma guia de transporte, né, animal, quer um atestado de saúde de que aquele animal está apto a viajar, a transportar, e eles às vezes não entendem que não precisa do animal, meu animal já está vacinado, tá isso. Não. A gente precisa se certificar da carteirinha, ter certeza absoluta que está tudo vacinado, ter certeza absoluta de que aquele animal não tem doença nenhuma naquele momento da consulta, né? E que está tudo ok, aí a gente faz o atestado de saúde. O atestado de saúde, na maioria das vezes, ele é bem controverso. Por quê? Tem veterinário que às vezes faz uma coisa bem simplesinha, escrita à mão. O ideal é que seja uma coisa impressa, porque fica muito mais bonito, muito mais claro para quem da companhia na hora de você embarcar o animalzinho, vai ler com mais clareza, saber direitinho o que está escrito. Ali você bota todos os dados do animal, data de nascimento, tudo, peso, tudo anotadinho ali, se tem microchip, e as vacinações, data de validade, número da carteirinha e número do lote das vacinações. E também dá um parecer de que aquele animal está apto no momento
da consulta ele estava apto para fazer aquele transporte. E precisa constar também que ele estava ali, que ele está livre de ectoparasitas e endoparasitas. Isso é muito importante constar no atestado. Mas para isso é necessário que ele passe por uma consulta, certo? Uma outra coisa que é importante, se for fazer um transporte, dependendo do país, também tem que saber qual país que você vai, quais são as exigências daquele país, e na maioria das vezes, o país às vezes exige um exame se tem o anticorpo da antirrábica, porque o animal ele tem que estar vacinado, mas tem um período apto, ele não pode vacinar, por exemplo, naquele dia e viajar no dia seguinte. Ele tem que estar no mínimo com 1 mês ou 2 meses de vacinação para constar no exame de sangue, porque às vezes ele tem que fazer esse exame de sangue, demora esse resultado, porque poucos laboratórios fazem esse tipo de exame, e na maioria das vezes esses exames vão para São Paulo, então demora às vezes a gente ter o resultado. Bom, com relação ao veterinário é isso, a gente tem, eu na maioria das vezes eu tenho no meu computador, com todos os dados ali, é só inserir os dados do animal, os dados do proprietário, o endereço de destino, o endereço original, né, onde ele está. Então, assim, tudo isso tem que constar no atestado. E é importante a avaliação do médico veterinário, porque ele é responsável por aquele animal. Se acontecer alguma coisa, o veterinário ele responde por aquele animal. Tá? Então, assim, primeiramente, tem que ver em cada país quais são as exigências deles, se esse animal vai passar por um período de quarentena, e também tem que ver se esse animal precisa de um exame da vacina antirrábica. E também, então é isso, vocês têm que primeiro saber da companhia, a forma que eles querem a caixinha. Às vezes, gente, é incrível. Eles pedem umas caixinhas que não existem. Eu digo assim, as dimensões. Então, às vezes é muito difícil da gente conseguir, do proprietário conseguir uma caixinha da maneira que a companhia quer. Mas, na maioria das vezes, o proprietário consegue transportar esse animal. Para transporte de ônibus, basta constar apenas o atestado do veterinário. Então ele faz um atestado no próprio receituário, com endereço, com telefone, tudo do consultório ou da clínica, e aí você consegue transportar o seu animal também de ônibus, né, interestadual. Agora, muita atenção, às vezes as pessoas pensam que isso é besteira, mas não é. Inclusive, transporte de carro particular, você precisa ter um atestado de saúde. Por quê? Em alguns estados, eu sei que Minas Gerais, na estrada, eles são bem exigentes, e alguns estados, se a Polícia Federal parar, eles podem recolher o seu animalzinho. Então, eu acho que não vale a pena correr esse risco. O melhor é que você leve um atestado de saúde para que não tenha esse tipo de problema, não corra esse risco. Porque quem vai sofrer é o seu cãozinho, né? Da separação, e aí fica meio complicado. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer sobre transporte de animais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica em gostei pra mim. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com as pessoas, porque muita gente às vezes tem dúvidas com relação a transporte de animais, e eu acho que isso vai ajudar um pouquinho vocês, tá? Lambejocas para todos e até os próximos vídeos. Tchau!